Fala galera, mais uma vez aqui com vocês. Vamos aguardar o Facebook aí liberar pra gente. Depois vocês sabem que eu vou postar também no YouTube. Vamos aguardar, galera. E chegando, é um prazer estar com vocês aqui. É a primeira vez que eu faço uma live domingo à noite. Um amigo com muita experiência falou pra mim: o melhor dia pra se fazer live é domingo à noite, porque você vai pegar o público inteiro que não aguenta mais aquelas programações da TV aberta insuportáveis, e você vai ocupar aí o coração deles com informações importantes. Então, quando você tiver alguma coisa para falar que seja de extrema importância, guarde o domingo à noite para você conversar com as pessoas que você gosta. E eu estou aqui com vocês agora. Eu acho que vocês são realmente as pessoas que eu tenho um grande carinho. Ademir, um grande abraço. Anderson, Gabriel, obrigado, galera. Gosto muito de vocês também, todos vocês, Danilo. Eu acho assim, são seguidores que sempre quando vêm lá, live do Luiz Miranda, corre aqui. Esse carinho que faz com que a gente trabalhe com muito amor e com vontade de apresentar o melhor para vocês. Eu sou do tipo do cara que adora assistir lives das pessoas que eu sigo, porque normalmente nelas as pessoas não conseguem fazer cortes, nem conseguem fazer edições. Então é o momento que a pessoa é o mais sincera possível com os seus seguidores. Eu, como seguidor, o que eu espero das pessoas que conversam comigo é exatamente isso: seriedade e sinceridade. Porém, nos últimos dias, eu venho observando que os haters mais mentirosos sumiram, mas algumas pessoas que vivem aqui nos Estados Unidos estão levantando uma grande polêmica a respeito do meu trabalho aqui nos Estados Unidos. Isso é muito interessante, porque uma das grandes críticas que eu tenho a um presidente da República que ocupou o papel no Brasil, eu acho que vocês deveriam prestar atenção nesse meu comentário. Faz assim, galera, só aquele momento que você tá num barzinho aí, ou tá indo pra igreja, tá se arrumando, vai pro quarto, tranca lá rapidinho, vai pro banheiro, se tranca, porque o que eu tenho pra falar pra vocês pode mudar a vida de vocês radicalmente. O que eu vou falar agora mudou minha forma de pensar quando eu era muito jovem, por ter acertado. Foi sem querer que eu acertei, mas mudou radicalmente a minha vida. E eu tomei uma decisão de dar valor em pessoas que não falavam de pessoas. Porque quando as pessoas estavam falando de alguém, criticando alguém, eu sempre perguntava: o que você ganha com isso? Quando a pessoa não tinha resposta para essa minha pergunta, eu entendia claramente que só tinha dois motivos que a pessoa poderia estar criticando aquela outra. A primeira, inveja. Pessoas invejosas são uma doença. Pessoas invejosas, a gente tem que manter elas longe da gente. Então, se a pessoa estava falando comigo mal de alguém, sem ter um motivo justificado, sem ter sido de fato lesada para aquela pessoa, ou ter tido qualquer problema direto, por apenas achismo, eu queria distância daquela pessoa, tomei essa decisão na minha vida e vou muito bem, obrigado, me mantendo longe de pessoas que pensam assim. A segunda é por ignorância. E quando é por ignorância, é legal a gente entender isso, que quem escuta ignorantes se tornam. É como se fosse uma doença. A ignorância, ela é a falta de conhecimento, e a falta de conhecimento, ela corre mais rápido do que o conhecimento. É muito mais difícil você aprender alguma coisa do que algum habitolado, algum alienado conseguir colocar na sua mente uma informação errada, porque a informação errada ela vem muito crua e ela é fácil de ser aprendida, de ser introspectada por nós. Então eu sempre me preocupava muito quando alguém trazia informação para mim errada. E uma grande pessoa que ocupou um papel no nosso país muito, muito forte foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente. Esse cara tinha algo que me deixou assim assustado, e sem querer eu acertei. Por eu ter acertado sem querer, eu aplico hoje em dia para tudo na minha vida. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, porque vocês precisam aplicar isso na vida de vocês. Que era o seguinte: o presidente Lula, ele disse que ganhou para governar para quem votou nele, e não para a nação brasileira. Eu sou um cara que, quando eu gravo meus vídeos, eu não gravo para o cara que não gravo só para vocês. Eu não gravo só para meus seguidores. Eu entendo que eu preciso me preocupar até com aqueles que não gostam de mim, com aqueles que não me seguem, porque aquela informação, se ela não for boa o suficiente para atender a todos, ela não é boa para ninguém. Nem Jesus agradou todo mundo. Eu não quero agradar a todos, mas a informação ela tem que ser possível ser aplicada por todos. Então eu escutei uma crítica esse final de semana, que eu falei assim: cara, eu vou gravar essa live, vou explicar para todo mundo o beabá dos Estados Unidos, o que fez dos Estados Unidos a nação que ela é, por que os Estados Unidos é a potência que eles são, e que nós poderíamos replicar isso no Brasil. E para aquelas pessoas que estão vindo ou que estão aqui morando hoje nos Estados Unidos, se elas colocarem em prática, elas terão sucesso. Não tem como não ter sucesso.
E o que o presidente Lula deixava bem claro, e isso no seu governo, e depois se estendeu para o governo que o PT prosseguiu com a Dilma, era que eles governavam para quem votou neles. Eles governavam para uma parcela pequena da população, vamos botar 50%, vamos chamar de pequena, para uma metade que confiou neles. Sendo que um bom líder, ele governa para todos. Então, se o Luiz Miranda quer fazer um bom trabalho, o Luiz Miranda precisa se preocupar em atender a todos. É igual eu costumo dizer, né? Eu costumo sempre, o pessoal, ele vai ser preso a qualquer momento. Eu vi agora os comentários aí do Emerson. Emerson, meu irmão, a gente tem que pedir para o Papai do Céu proteger o nosso país e cuidar do nosso país para que essas pessoas paguem, né? Mas a gente não está aqui para falar de pessoas, a gente está aqui para dar exemplos práticos de que um líder ele tem que governar para o país inteiro. Ele não pode ser de esquerda ou de direita, ele tem que ser de uma nação para a nação crescer. E os Estados Unidos têm muito esse conceito. O presidente, quando ele entra aqui nos Estados Unidos, vocês observam que o Donald Trump, uma pressão, mas na hora que ele assumiu, pum, ele teve que entrar no ritmo da máquina. Porque a máquina, ela atende a toda a nação, e não a meia dúzia de pessoas que são mais queridinhos do presidente da República. Isso é importante a gente entender. Então eu aprendi isso lá atrás, porque eu votei no Lula. Eu votei nesse presidente que passou pelo nosso país, porque ele dizia que ia mudar o nosso país, ele falava que ia mudar para todo mundo. E quando eu vi ele governando somente para os amigos dele, os banqueiros amigos dele ficando ricos, e toda a estrutura do nosso país indo por água abaixo, porque o cara começou a governar para um grupinho de pessoas e para aqueles pobres que não queriam trabalhar, que aceitavam a Bolsa Família como resultado final de uma nação que estava crescendo. Eu falei, cara, esse cara é louco, ele não está governando para a nação. Mais cedo ou mais tarde a nação vai despencar. E olha que na época o Brasil fez assim, ó, estava em crescimento. Muitos dizem que foi colheita dos frutos Fernando Henrique. Eu não sei. Eu sei que realmente no início a gente tinha tanta fé que a economia cresceu, o Brasil cresceu muito. Mas depois, como um efeito de droga, né, nós tivemos uma queda absurda e hoje nós estamos vivendo um dos piores momentos de todos os tempos no nosso país. E aqui nos Estados Unidos, eu venho observando que algumas pessoas falaram para mim o seguinte: Luiz, seus vídeos, eu fui numa festa, agora eu vou entrar no meu assunto, eu estou aqui agora no meu escritório trabalhando num domingo, é normal para mim trabalhar no domingo, as pessoas não sabem o tanto que eu luto para ter o meu resultado, elas não sabem o tanto que a minha equipe que trabalha comigo, eu trabalho, eu durmo 3 horas por noite com muito prazer, obrigado por terem me dado tanta força de vencer. Porque exatamente as pessoas que me criticam me fortalecem para que eu esteja aqui no domingo trabalhando, para que amanhã a gente tenha um evento maravilhoso e que eu faça isso constantemente para ajudar vocês que estão aí do outro lado a receber o melhor conteúdo possível e que vocês possam de fato acertarem nas decisões de vocês. Eu vou até pedir aqui para vocês, porque eu fico em pé para contar essa história. Eu fui numa festa na sexta-feira à noite da inauguração do restaurante de um amigo meu. E lá ele colocou exatamente na colônia de brasileiros mais forte aqui da região. E óbvio que alguns brasileiros não são obrigados a gostarem de mim, ficaram com a carinha, caras e bocas. Tinha até a Elia estava lá também, foi super educada, mas aí abriu o coraçãozinho dela pra mim, falando que meus vídeos às vezes são um pouco sensacionalistas, vende um pouco dos Estados Unidos do que não é. Eu falei, mas por que não é? E aí, calma aí rapidinho, só um minutinho. Vamos por aqui. Eu só vou conseguir contar essa história se eu ficar em pé. Eu tenho um defeito sério. Eu sou hiperativo. Eu preciso ficar em pé para contar determinadas coisas. Fabrício, seguinte. Vem para mim o seguinte. O pessoal tá falando aqui que tem um cara aí chamado Emerson. Não sei se o cara tá dentro com a gente ou tá contra. Se estiver contra, dá logo um ban. Se estiver a favor, tá tudo certo. Mas dá logo um ban. Porque eu aprendi o seguinte, gente. Contra pessoas ignorantes, a gente não briga. A gente simplesmente o seguinte. Pede desculpa por existir. Desculpa pela minha existência te atrapalhar. Me perdoe pela minha existência, por ser eu. Mas assim, já que eu estou te incomodando tanto, eu vou te banir. Porque assim você não vai ver mais os vídeos do Luiz Miranda e ele não te incomoda mais. Você segue sua vida, eu sigo a minha. Ok? Então, Fabrição vai banir ali todo mundo que achar que o Luiz Miranda não fala coisas úteis. Pro seu bem, me perdoe pela minha existência. Dá um mute aí, irmão. Só faz isso, ok? Eu vou contar essa história pra vocês em pé. E vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Eu tenho certeza absoluta que atrapalhar não vai. Então um amigo de vocês chegou lá, num restaurante de um conhecido que me ligou várias vezes me convidando para ir para uma festa onde normalmente eu não frequento. E fui com o maior prazer, foi maravilhoso. Mas chegando lá, a colônia de brasileiros estava me olhando de cara feia, porque alguns dizem que a vida do brasileiro, e alguns que estavam aqui há 20 anos, 30 anos,
aqui nos Estados Unidos, ela é insuportavelmente mais difícil do que eu apresento nos meus vídeos. Mas um rapaz, ele me olhava com um semblante de pena de mim tão grande, ele estava com tanta dó de mim, por estar ali naquele ambiente onde eu era como se fosse a ovelha no meio dos lobos. Eu não sei se ele estava com dó de mim ou se ele estava com raiva. Mas como a Heller me pegou com muito carinho, me abraçou, me chamou lá fora, começou a conversar comigo, ela era uma fumação, ela fuma um cigarrinho, então ela ia, vamos lá pra fumar um cigarro, e pegava no meu braço, me levava. Não é que outro dia desse, uma mulher falou pra eu gravar um vídeo falando mal de você, porque eu sou forte. Vocês sabem, eu nem aguento mais isso, mas eu não falo de pessoas. Eu falei, pô, esse é o pensamento. Por que você vai falar de mim sem te conhecer? Ela, não, mas o Edu falou tão bem de você, falou que você ajudou ele demais. A decisão de montar o restaurante foi você que ajudou ele, e que você desse consultoria pra ele, gratuita. Eu fiquei tão feliz. Mas, Luiz, você tem que tomar cuidado com seus vídeos, porque seus vídeos vêm de um lado dos Estados Unidos que não existe. Eu falei, eu discordo, minha amiga. Existe. O fato de você não ter conhecimento não me faz um mentiroso. Só te faz um ignorante. O que é um ignorante? Não é uma ofensa quando eu falei isso. É que significa que você só não tem o conhecimento. E meu objetivo aqui é levar conhecimento. Óbvio que um vídeo ou outro eu mostro, ó, Lamborghini! Porque se não for assim, vocês não olham pra mim. E não descobrem o que eu descobri. As coisas boas que a gente pode fazer através do conteúdo e do conhecimento. Mas assim como uma emissora de televisão, ela bota um programa, um filme massa, o tela quente, e no comercial ela ganha o dinheirinho dela vendendo o comercial dela, vendendo o business dela. A mesma ocorre com um cara que tem uma fanpage. Se ele não tiver o conteúdo cômico, engraçado, se ele não tiver o assunto mais sensacionalista, as pessoas não param para te escutar. Escutar assuntos seríssimos, como um assunto de amanhã, no webinário, às 8 horas da noite, que pode mudar a vida radicalmente de milhares e milhares de pessoas, ou não. Como eu digo, quem não gosta de mim, me perdoe. Me perdoe por existir. Mas seguindo a historinha. E aí esse rapaz, via eu conversando com ela o tempo todo, eu acho que ele me deu uma chance, uma oportunidade. Assim, eu vou deixar esse cara abrir a boca. Porque esse cara é insuportável. Esse cara vem dos Estados Unidos que não existe. Nem 1% que vem pra cá consegue o que ele conseguiu. Diga-se de passagem, algumas pessoas dizem que ele conseguiu fazendo falcatruas. Era a forma que talvez o rapaz estava pensando, me olhando. Mas ele me deu a honra da dúvida. Ele me deu a honra, a chance, a oportunidade de dar um boa noite, tudo bem? Na hora que ele falou isso, eu pensei, e agora? Eu tenho duas opções. Esse cara só pode ser dois tipos de pessoas. Um, ele tem inveja de mim. E se ele tem inveja de mim, ele não gosta de mim, por uma questão de que ele é incapaz de me dar uma oportunidade de mostrar pra ele tudo que eu construí, que meus amigos ao meu redor estão construindo, assim como o Edu, que foi orientado, teve minha participação, ajudei ele pra caramba. Na hora que ele falou que estava tomando decisão, eu falei, vai dar certo, cara, vai ser sensacional. Fator motivacional, né, que é o que eu tento fazer também com vocês. Então, assim, ele tem inveja de mim por estar construindo algo bom, com não só eu, mas todos aqueles que me seguem. E aí não adianta eu falar com ele. Pra que eu vou dar boa noite pra esse cara e seguir uma conversa com um cara? Mas eu tenho que também dar um ar da dúvida se ele está me dando. De que simplesmente ele é um ignorante, ele não conhece do que eu conheço. Então deixa eu me apresentar pra ele. Deixa eu apresentar meu currículo. Calma aí, cara, vamos conversar aqui, me dá uma chance. E aí eu perguntei pra ele, na dúvida, eu falei, cara, não vou falar, eu não vou me desgastar, eu tô numa festa, tô com a minha esposa, com meus primos, com minha família, vim pra prestigiar um amigo, eu não vou me desgastar, não vou entrar no assunto. Mas ele me bateu uma coisa no meu coração, falando assim, esse não é você, Luizão. Luizão, você é um cara que não veio pros Estados Unidos pra ajudar um, e nem só os ricos, e tampouco só os pobres. Você é um cara que consegue comunicar com a massa, com todos. Eu, se eu fosse presidente do Brasil, uma coisa que eu não ia aceitar na minha equipe era governar para quem votou na gente. Eu ia governar igual a história do filho pródigo. Eu ia amar aqueles que estão do meu lado, mas aqueles que não estão são os que mais precisam de atenção. Porque são eles que estão lutando contra algo que você quer fazer revolucionário, que vai mudar a vida deles. No momento que você consegue abraçar todos e trazer todos para perto de você, você realmente se torna um grande líder. Eu sonho em ser um grande líder e venho aprendendo todos os dias. Mas um líder de quê? Eu tenho minha história, eu tenho meu trajeto. Então eu resolvi brincar, eu resolvi ser um líder. Falei assim, me dá 3 minutos da sua atenção calado, sem falar que meus vídeos são sensacionalistas ou são mentirosos. Me dá uma oportunidade, me dá 3 minutos para eu te falar as verdades e mentiras dos Estados Unidos. Aí ele deu um sorriso para mim e falou assim, fala, cara, fala. Mas eu senti aquele ar de, fala, cara. Eu falei, por que você acha que os meus vídeos não são verdadeiros? Por que você acha que eu fantasio os Estados Unidos de um jeito que as pessoas vão vir pobres
para a caixa, não vão mudar a sua vida e vão passar dificuldades e vão botar a culpa nos vídeos do Luiz Miranda. Ele, porque as pessoas ficam vendo e acham que qualquer um... Eu falei assim, aí eu já interrompi, eu falei, calma aí, você vai dizer que as pessoas veem meus vídeos e por causa deles elas tomam a decisão de entrar num avião, vir para os Estados Unidos sem ter nenhum puto para pagar suas contas e vão arrumar um emprego ilegal e vão ser prósperas aqui porque assistiram um vídeo meu? Mas eu não falo sobre isso nos meus vídeos. Eu nem recomendo que a pessoa venha para cá sem ter uma renda. Olha a minha voz, eu já estava rouco. Olha a minha voz, que eu passei a semana em estúdio, gravando vídeos, ensinando as pessoas como fazerem e se prepararem no Brasil, porque se você não está pronto no Brasil, você também não vai dar certo nos Estados Unidos. Eu não ensino isso. Eu não tenho nada contra as pessoas que tropeçaram e por um azar do destino acabaram ficando ilegais ou que tomaram uma decisão de desespero para cá. Pelo contrário, eu gravo muitos vídeos que ajudam elas como ganhar dinheiro. Então, não existe um motivo específico para a pessoa vir ilegalmente para os Estados Unidos e falar que foi culpa de um vídeo do Luiz Miranda. O Luiz Miranda só ensina como ficar legal nos Estados Unidos, até por questões legais que me impedem de falar algo diferente, porque se eu fizer algo diferente, vai aparecer um invejoso que vai me denunciar para imigração aqui, daqui a pouco quem tem problema sou eu. Então ele só ensina a forma certa de fazer. A decisão é sua de como fazer. Aí ele, mas ainda assim, eu concordo que você não ensina, mas as pessoas não entendem. Eu falei, poxa, aí é complicado, né? Porque tem que desenhar num quadro. Aí ele, Luizão, mesmo assim, cara, mesmo um cara que te entende, esses negócios que você fala, igual da Porsche. Aí ele entrou no assunto que eu queria. Aí ele me deu palanque. Sabe quando a pessoa te dá palanque? Ele bota palanque. Brother, tô contando tua história, não fica chateado comigo. Não vou dar nome, mas adorei minha conversa com você. Você fez toda a diferença na minha vida e na forma que eu vou me comunicar agora com a comunidade brasileira. Amei saber que a comunidade brasileira são pessoas igual você, que tem bom coração e se preocupam com os outros brasileiros que estão vindo para cá. E eu vou ter mais cuidado e vou passar a cuidar também dessa comunidade brasileira para que eles possam prosperar como a gente teve a oportunidade. Ele já é cidadão americano hoje, dono da sua própria companhia, ganha bastante dinheiro, mas sofreu muito. E gostaria que outras pessoas não sofressem tanto quanto ele, mas ele realizou o sonho. Será que não valeu a pena ter sofrido? Eu também sofri. Eu realizei o sonho. Mas voltando ao assunto. Aí eu falei pra ele, cara, mas pode? Você acha que qualquer um pode ter uma Porsche? Eu falei, pode! Aí ele insistia comigo, porra, Luiz, é isso que me mata, cara. Seus vídeos, o que me mata nos seus vídeos é isso. Não é todo mundo que pode ter uma Porsche. Eu falei, assiste meu webinário segunda-feira que eu te ensino como. Aí ele, cara, tô falando sério. Eu falei, não, vou falar sério. Eu peguei uma imagem, tinha meu celular na hora. Falei pra ele, vou te dar um exemplo. Vai me dizer, aí galera, papel e caneta na mão agora. Quem tá acompanhando agora se deu bem. Vou ensinar um business novo. Novo, ainda não ensinei ele pra vocês. Vai estar amanhã no webinário, mas vou ensinar agora, ao vivo, um business novo. Um business Duca. Sabe o que é Duca? Pra não falar palavrão, o pessoal ficar chateado de novo comigo. Que faz parte da minha associação, a PICA. Professionals International Coach Association. É uma companhia que eu montei aqui que só ensina coisa boa pra vocês. Eu peguei uma imagem do meu celular e virei pra ele assim, meu celular. A imagem era essa. Imprimi aqui pra ficar mais fácil, gente. Dá uma olhada nessa imagem. Tirem suas próprias conclusões. Target é um dos maiores supermercados que existem aqui nos Estados Unidos. Os maiores business que existem aqui de supermercado. Um dos melhores. Observe que a informação está aqui. Se você não souber inglês, que está dizendo que eu ganhei o leilão. Tá, talvez esteja invertido, porque a câmera está de frente para cá. Mas assim, leia invertido, alguém me ajuda. Mas o que está dizendo aqui, galera, em outras palavras, é que o leilão de 220 mil dólares em preço de etiqueta, o Luizão ganhou por 14.500 dólares. Qualquer um com uma empresa aqui nos Estados Unidos, que eu falo nos meus vídeos que com 500 dólares você abre, pode participar desse leilão. No mesmo dia, existiam mais 50 opções de compra nesse leilão. Para pessoas que tinham desde 1.000 dólares, 500 dólares, até pessoas que tinham os 14.500 dólares que eu tinha na conta, mais o frete que fica 4.500 dólares para me entregar aqui, eu gastei 19 mil dólares para comprar esse leilão. Só 19 mil dólares. A diferença é, que eu falei para ele, a diferença do brasileiro que vem para cá é que ele não quer aprender como o americano ganha dinheiro. Ele vai perguntar para outro brasileiro que também é ignorante, por isso que eu te falei, lembra que eu comecei lá na live falando? O problema do brasileiro é que ele inicia uma propagação de ignorância e isso é contagioso, isso parece que é uma doença, é um vírus. A ignorância, ela é um vírus, ela é contagiosa. Porque você fala pro cara o seguinte, tem como tirar drive license? O cara fala, não, com visto turista você não pode tirar drive license. E espalha mais rápido do que o Luiz Miranda gravar um vídeo ensinando como tirar drive license com visto de turista.
É incrível como todo mundo que eu conversava aqui dizia que não podia, que era impossível, que era não sei o quê. Com o tempo eu propaguei, hoje todo mundo fala que é possível. Mas quando eu comecei, as pessoas falavam que não tinha como. Então a ignorância, ela propaga mais rápido do que a sabedoria, o conhecimento. Que as pessoas têm preguiça de aprender coisas novas e técnicas e complexas, mas se fosse fácil, todo mundo fazia. Então a vida nos Estados Unidos ela é difícil para quem vai para a obra trabalhar e não pensa que um dia ele quer sair da obra e quer ser um dono da material de construção, o dono da construtora. Ele acha que ele nasceu para ser peão, vai ser peão pro resto da vida, tem que falar mal do Luiz Miranda, que diz que os Estados Unidos é fácil, que ele trabalha 12 horas por dia e que o Luiz Miranda é um mentiroso, que não existe essa vida fácil aqui nos Estados Unidos. Stop. Respira fundo, porque os Estados Unidos não é tão difícil e também não é fácil. Assim como a vida no Brasil não é fácil, a vida em qualquer outro país também não é fácil. É importante que vocês simplesmente entendam que aqui nos Estados Unidos você é mais valorizado. Que você, se tiver uma emergência e você correr para o hospital sem dinheiro, você vai ser atendido. Você não vai entrar numa fila do SUS e de repente seu filho morre na fila porque não foi atendido. Primeiro você vai ser atendido, depois você se vira. Essa diferença faz você ter tranquilidade. Você tem a tranquilidade de que a violência é no mínimo 1/5 menor do que é no nosso país. De que você aqui vai ter educação gratuita de altíssimo nível. Algumas escolas nível A, públicas, sem você ter que se preocupar, que se você não tiver dinheiro para pagar a mensalidade da escola, seu filho não vai continuar o ano seguinte ali, porque você passou alguma dificuldade, é público. Então isso faz com que a vida aqui seja muito mais fácil, e é sobre isso que eu falo. Sobre ganhar dinheiro e prosperar, é open mind. Então vamos lá, eu vou voltar ao assunto. Aí eu cheguei pro cara, pedindo pra ele ser open mind. Assim, aí ele, volta a dizer, galera, vale 220 mil, o Luizão pagou 14.500, ganhei o lance. Aí ele falou, mas você tem 20 mil dólares para pagar o negócio. Tem pessoas que chegam aqui com a mão na frente e outra atrás. Eu falei assim, eu não tirei 1 centavo do bolso. Eu digo em todos os meus vídeos, mesmo aqueles que me criticam, falam que eu não sou honesto, eu quero que se dane porque eu não trabalho para vocês. Eu trabalho para as pessoas que estão do meu lado e confiam em mim. Então existem milhares de pessoas que me mandam e-mail seguinte, Luizão, qualquer oportunidade que tiver aí, me avisa. Então o que eu fiz? O primeiro, o mais recente, que você estava falando comigo sobre o assunto, inclusive é um parceiro que eu tenho no Brasil, ele está no Brasil. Ele, na hora que eu ganhei, eu mandei mensagem para ele. Eu faço isso, gente, uma vez por semana, uma vez por dia, para ganhar meu dinheirinho, tá? É o dinheirinho que banca a minha família, meus negócios. Aí mandei mensagem, acabei de arrematar um leilão, o valor do leilão total é 220 mil de etiqueta, o valor que eu vou pagar é 14.500, vai ter um frete 5 mil, dá quase 20 mil. Eu estou vendendo o leilão para você. Você tem 48 horas para depositar o dinheiro para mim, senão eu passo para outro. Eu não vou tirar nenhum centavo do bolso. Ele deu uma gargalhada do lado, ele, é melhor vender aí ou aqui? Eu falei, não sei, aqui dá para vender por uns 40 mil dólares. Vamos gastar 20 para chegar em Miami, vende 40 mil dólares. Me paga 30, tá metade, meio lucro. Me paga 30, tá fechado. Ele me dá 30 minutos. 30 minutos depois ele me ligou. Luizão, tá fechado. Tamo junto, o leilão é meu. Eu ganhei sem tirar nenhum centavo do bolso. O mesmo dinheiro que ele deposita aqui na minha conta, o custo do produto, a grana que ele vai me mandar, eu pago o leilão, eu pago o frete e boto 10 mil dólares no bolso e ele vai ganhar uma fortuna em cima, porque a valor de etiqueta vale 220. Pega que ele vai vender pela metade do preço, 110 mil dólares, que ele vai vender por 1/3 do preço, que ele vai vender por 70 mil dólares. Ele vai ganhar o dobro do dinheiro que ele investiu no Luiz e o Luiz botou 10 mil dólares no bolso por ser honesto, por ser correto, por usar a cabeça. E eu ensino o tempo todo, o nome desse negócio nos Estados Unidos se chama liquidation. Liquidation. Se você bater aí no Google agora, liquidation, Estados Unidos, Miami, onde vocês quiserem, existem várias empresas que estão fazendo leilões todos os dias, que eles chamam de overstock. Vocês vão ver que aqui no anúncio deles, eles falavam o seguinte, ó, Target Overstock. O que eles estavam fazendo nesse momento? Produto new, novo. Eles precisam liberar o galpão deles. São 22 pallets. Sabe o que é pallet? É um negócio grandão, cheio de produto, de televisão, de não sei o que. São 22 pallets de mercadorias do Target sendo vendida por um valor de banana. Eu rapidinho botei 10 mil no bolso, sem ganância. Feliz da vida, 10 mil dólares, banca todas as minhas despesas do mês inteiro. O cara que comprou se deu super bem, porque se ele vender aqui em Miami 40 e ganhou 10, se ele vender com calma, ele dobra o dinheiro dele. Se ele não tiver preço, se ele não tiver pressa. E aí me chega alguém e fala que os Estados Unidos não é bom.
Não é fácil. Me mostra onde é possível fazer isso no Brasil. Eu fiz pela internet em minutos. E as pessoas que compram comigo, que fazem negócio comigo, as pessoas que participam, elas entendem a lógica. Você precisa ter conhecimento, e para ter conhecimento você precisa dar oportunidade. Que mesmo as pessoas que você não gosta te ensinem alguma coisa. Aproveite somente o conteúdo que é bom, aproveite somente o conteúdo que é próspero. Você não é obrigado a confiar cegamente em ninguém. Mas as pessoas não podem criticar sem dar chance de aprender. Isso é ignorância. Então o grande problema da comunidade brasileira aqui é que eles não escutam pessoas que estão crescendo e prosperando. Quando eu vejo alguém em ascensão, mais que eu não gosto do cara, igual quando eu vi o Ed Macedo na Igreja Universal crescendo, todo mundo tacando pau no cara, eu fui assistir um culto do cara para entender qual era a lógica, o gancho mental que ele utilizava, porque ele estava vendendo o produto dele. Mas eu poderia usar as estratégias dele para vender outros produtos. O meu negócio, na época eu tinha uma loja de celular, e eu apliquei muita coisa que aquele cara fazia, entre aspas, para enganar as pessoas, porque eu não vou entrar aqui no mérito, eu apliquei no meu dia a dia, no meu comércio. Porque o cara é inteligente, porra. Eu não posso negar que o cara é inteligente. O Lula é um cara inteligente, pode ser um bandido que for, mas ele conseguiu enganar uma nação inteira. Vocês vão dizer que esse cara é burro? Ele não é burro, então o que ele tem de bom, a oratória dele, eu tenho que aprender com ele. E as coisas negativas eu elimino, eu tiro de fora, eu saco de fora. Essa é a lógica de quem quer prosperar. Aqui nos Estados Unidos não é diferente. Você quer prosperar nos Estados Unidos, você tem que aprender com tudo e todos que estão crescendo. Porque existem vários ganchozinhos, várias estratégias. Amanhã à noite eu vou ensinar pelo menos uns 10 business que você rapidinho faz assim, ó. Você já chegou aqui e começa a ganhar dinheiro. É cuidar de cachorro, é alugar carro para os outros, é você montar uma frota de Ubers e o cara só precisa se inscrever, tá lá o carro pronto. Pensa assim, você compra um carro que vale 10 mil dólares. É um Sonata aqui, tá? Um Sonata, 10, 12 mil dólares, compra um Sonata, novinho. Você vai e habilita ele no Uber. E o cara chega tirando uma drive license, você bota ele sentado no Sonata, aluga pra ele por 500 pau. Ele faz 1.000 no mínimo por semana, tá? Ele paga 500, você botou 500 no bolso dele sem ter que comprar o carro, sem ter dinheiro. O que tem de errado nessa estratégia? Ah, o cara é legal, isso eu não entro nesse mérito. Eu não tenho nada a ver com imigração. Eu ensino como você tem uma vida boa nos Estados Unidos. E isso vale para todos os negócios possíveis. Mas vocês têm que se permitir. Tem que parar de falar que os Estados Unidos é ruim. Você quer ver outra coisa? As pessoas falam que estão passando fome aqui, porque vieram, porque o vídeo do Juninho, do Mariazinho, do Luiz, disse que chegando aqui ele não ia ter dificuldade. Existe um negócio chamado cupons. Coupons. Ok? Em inglês. Coupons. É cupom. Você digita assim, cupons, supermercado. Digita aí, cara. Você acredita que tem... Amanhã eu vou soltar esse vídeo. Graças a Deus, só uma comunidade me abraçou. Um beijo, meninas. Existe um grupo de mulheres aqui que não compram comida para suas casas há muito tempo. Tem gente que está há anos sem comprar comida para casa. Porque elas ganham de graça do supermercado. Sabe como? Montando deal de cupom. Cupom número 1 te dá direito a um shampoo. Do shampoo, ela tem direito a... Ela ganha 2 dólares para comprar outro produto. Comprando um produto que dá outro cupom, elas vão montando de um jeito que ela consegue fazer a compra inteira de graça. Em alguns casos, ela pega dinheiro de volta, porque tem um cupom que fala, comprando produto tal, e aí não interessa se você está comprando cupom ou não, você ganha cashback de $1. Aí vai juntando, tem vários assim. No final, a pessoa saiu com 20 dólares, 30 dólares, fez a compra do mês e saiu com dinheiro no bolso e não tirou nenhum centavo. Como é que tem gente dizendo que está passando fome aqui nos Estados Unidos, que passa dificuldade? Isso é dentro da lei, isso qualquer um pode fazer. Mas pergunta se alguém estuda, vai lá pro YouTube assistir todos os vídeos ensinando como fazer cupom. Pergunta se a pessoa está passando necessidade aqui, que diz que é peão, trabalha. Cara, eu conheço uma galera aqui que não faz compra, meu irmão, ganha de graça. Porque funciona, o sistema funciona. Cupons, pesquisa. Eu vou amanhã gravar um vídeo ensinando como fazer isso. Mas o que me irrita é o negativismo. Vamos aqui comigo aqui. Veja o que é uma vida de um cara que não é negativo. Primeiro esses caras aqui, ó, me procuraram aqui porque disseram que queriam fazer ter um papo comigo, uma consultoria. Eu falei, cara, só se for domingo, na hora X. Estamos sem almoçar ainda, né? Ainda. Bicho, quem quer vencer não pode ter dificuldade. Você entende isso? Na porta do meu escritório, que é meu escritório, que é a recepção dele, tá? Tá ali o Fabrício trabalhando. Tem dificuldade pra gente, Fabrício? Rapaz, aqui a gente tem que batalhar, mas batalhando a gente consegue tudo. Lógico. Olha o que tá na porta aqui. Só entra funcionário daqui pra frente, tá? Dá uma lida comigo. Aqui é expressamente proibido pensar negativo. Se pensar, eu boto pra fora do meu escritório. Boto mesmo, eu meto o pé na bunda. Pegue, do que eu falei o que é pallet. O que eu trabalho. Vem aqui comigo. Isso aqui é o escritório do TextDeed que eu tô montando, pra gente mexer com
Lembra que eu estava fazendo a reforma? Tá pronto agora. Agora é só botar as mesas e ganhar dinheiro. É difícil a vida? É, se você criar que seja difícil. Esse tanto de televisão aí, ó, cada um tem um pallet. O leilão da Target, eu ganhei 22 desses pallets, assim. Cada um desses aqui é um pallet. Isso aqui é meu depósito. Cada um desses aqui é um pallet. Cada um é um pallet de produto. Ok? Vem comigo, isso aqui é meu depósito. Ele é grande, até lá no fundo, lá tá cheio de mercadoria. Vem cá. Vou mostrar para vocês a diferença de quem reclama da vida e quem trabalha, tá? Aqui nos Estados Unidos. Sobe aqui pro meu escritório. Aqui em cima do meu escritório. Vamos subir. Vocês lembram que eu estava fazendo a reforma da minha sala? Eu já gravei esse vídeo. Esse aqui é meu escritório, já gravei vídeo aqui, fiz o lançamento ali. Ali é a minha humilde mesinha. E a galera tá aqui trabalhando. Olha, galera, dá um oi pra galera. Nós estamos trabalhando num domingo maravilhoso de Miami, sofrendo, fazendo com que a vida não seja difícil. Então a decisão se você vai fazer da sua vida difícil ou fácil, ela é exclusivamente sua. Você pode inclusive viver nos Estados Unidos e o mercado ser de graça, basta você aprender como lidar com cupons. Você pode mexer com liquidation no leilão aqui nos Estados Unidos e numa única lapada, sem tirar um centavo do bolso, ganhar 10 mil dólares e ficar tranquilíssimo. Mas você pode dizer que a vida aqui é difícil, que o Luiz Miranda é um mentiroso, que tudo é fantasia, porque você escutou a advogada Y, porque você escutou o Joãozinho. Na boa, gente, se for para escutar pessoas que falam que você vai se fuder, tem que se fuder mesmo, porque você precisa escutar pessoas que falam que vocês vão vencer, e eu estou aqui para isso. E não vou desistir de vocês, porque eu não estou aqui para quem gosta de mim. Eu vou continuar lutando, inclusive pelos que não gostam de mim, porque meu maior prazer foi fazer o que eu fiz na festa. No final todo mundo estava me abraçando, concordando comigo, dizendo que era do caralho, perguntando qual foi o site que eu comprei, que ele ia começar a mexer com o leilão, que eu sou um cara sensacional, obrigado, te amo, você é um cara pica pra caralho. Aí ele me abraçando, gravando vídeo, batendo foto, foi uma coisa assim única, eu me senti assim tão querido e tão amado naquele local. Mas quando eu cheguei, eles não gostavam de mim. Então minha maior conquista foi mudar a opinião deles sobre a minha pessoa, do homem que eu sou, pai de família há 18 anos, tenho um filho já com 15 anos, minha filhinha veio mostrar as notas dela, tudo A, todas as notas A. A satisfação de saber que eles estão entrando de férias, todos espetacular, muito bem criados, com muito amor. Saber que eu sou um cara que tropecei sim, errei sim, mas errei para aprender. E tudo que eu aprendo eu venho aqui dividir com vocês, para que vocês não tropecem, porque uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, aprende com seus próprios erros. Eu estou sendo inteligente, mas vocês são sábios. Pessoas sábias aprendem com os erros dos outros. E eu errei para um dia vir aqui para vocês admitir, errei, tropecei, passei dificuldades, dei a volta por cima e estou aqui para ajudar vocês a não passarem por isso. Essa é a grande verdade. Tem verdades e tem mentiras sobre os Estados Unidos. A maior mentira que existe é que os Estados Unidos é difícil. A dificuldade está dentro da sua mente e das pessoas que estão ao seu redor falando mal para que você desista do seu sonho. E a verdade é duro, mas lutando e com devido conhecimento vocês podem vencer. Estamos juntos e juntos somos mais fortes.